bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Não foi dessa vez ainda. Mas a gente não tem vergonha de responder. Exato. Vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta. A pergunta de hoje é da Kátia de Chapecó. Quais as melhores técnicas para o empreendedor responder sobre o propósito da marca, sem que ele esteja respondendo da boca para fora? Olha, eu acho que é uma questão bem bacana e é algo que todos nós que trabalhamos com branding se degladiamos no dia a dia. Para começar, quando a gente fala de propósito de marca, a gente tem que começar a separar dois tipos de propósito. Um é quando sua marca, sua empresa realmente tem um propósito, uma razão de ser, que é uma força motriz que orienta todas as decisões daquela empresa. Outra é quando ela tem uma declaração de propósito, que pode ser igualmente interessante e verdadeira, mas que não é a razão de ser da empresa, embora seja a razão de ser para o cliente dela. É muito mais daí o que a gente chamaria de promessa de marca. Mas você pode trabalhar um propósito das duas formas, e as duas formas são legítimas. Mas uma é uma razão de ser profunda, que muitas vezes está na fundação, no fundador, na origem da empresa, e outras com uma declaração do que a empresa quer fazer para o seu cliente final. Para começar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a mesma pergunta várias vezes, de várias formas distintas, tá? E aí uma dica muito boa é o livro da Ligia Fascioni, DNA Empresarial, né, que fala do processo da identidade corporativa. Embora não fale de propósito, ela fala de uma série de dinâmicas, de workshops, em que você vai utilizar para questionar a cultura daquela empresa, não só junto ao fundador, mas principalmente junto à equipe dele, sobre qual é a razão de ser da empresa, quais são os valores, quais são as crenças daquela empresa. Mesmo no próprio briefing, você pode perguntar várias vezes a mesma coisa. Qual é o propósito? Qual é a razão de ser da empresa? O que a empresa acredita? Só que você não vai fazer isso tudo num único questionário. Você vai fragmentar isso em diferentes exercícios que vão ajudar a trazer à tona. Perguntas como: se sua marca deixasse de existir hoje, que falta ela deixaria para o mundo? Né? Ela faria falta para alguém? E ao mesmo tempo, como os clientes enxergam aquela marca, colocar situações fictícias de qual que seria uma manchete que você gostaria de ver sobre a sua marca. E o tempo todo validando aquelas questões que você geralmente pega com o empreendedor, com a equipe dele. Vendo se aquela equipe tem aquela mesma cultura, porque às vezes não é simplesmente uma questão do empreendedor estar falando isso da boca para fora. Às vezes ele realmente acredita naquilo que ele está dizendo, mas ele não tem uma empresa que seja capaz de entregar aquele propósito, por mais que seja verdadeiro dentro dele. Né? Então eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que estar sempre claro. E às vezes você é pego numa situação de acreditar num propósito que a empresa de verdade não tem. Às vezes as perguntas têm que ser citar uma situação em que a empresa perderia dinheiro para poder cumprir com o propósito dela. E questionar isso para os funcionários, para os diretores e para o empreendedor, se ele estaria disposto a perder dinheiro naquela situação, como ele reagiria naquela situação para poder cumprir o seu propósito. E aí você ajuda ele mesmo, inclusive, a ver que às vezes ele está usando algo muito bonito da boca para fora, mas que ele mesmo não acredita. Uhum. E assim, agora falando de técnicas sobre responder o propósito da marca, fazendo sempre aquele paralelo que até um pouco batida quando a gente fala de branding, assim, que a marca é como uma pessoa, eu devolvo essa pergunta até mesmo para você, Kátia. Assim, se algum desconhecido, o Guilherme aqui, chegasse para você assim, qual é o seu propósito de vida? Você falaria realmente assim, tipo, numa tacada só? Só se você tiver um autoconhecimento muito claro, que nem eu mesmo, se você fizesse essa pergunta para mim, qual é o meu propósito de vida? Eu falaria, não sei. E outra técnica, então o que eu quero dizer aqui uma boa técnica para ter esse tipo de resposta é ter uma empatia com o seu cliente, com o empreendedor. Confiança dele, né? Ter a confiança dele. É exatamente esse tipo de simpatia, de empatia, que não é a empatia do fornecedor, que eu faço tudo que você pedir. Mas assim, a pessoa conseguir ter abertura suficiente para falar seus problemas, seus defeitos, suas angústias, como o Guilherme mesmo falou, assim, no caso de falência, é uma boa linha de questionamento é falar, não como quando a empresa está bem, mas quando a empresa está mal, o que ele faria?
E no final, se você quiser realmente ajudar o teu cliente, você começa a perceber que ele tem uma promessa de marca interessante, começa a avaliar também o quanto tecnicamente, em termos de estrutura, porte, recursos, aquela empresa consegue entregar. E aí no final, você pode avaliar, puxa, a promessa é muito rica, mas a empresa não tem capacidade de entrega. Será que a gente tem que mudar a promessa ou trabalhar para construir essa entrega? E assim, aqui a gente, quando a gente fala do propósito de marca, existem muitas pegadinhas aqui pra gente conseguir encontrar esse propósito. Uma delas é ser da boca para fora, que é um dos únicos problemas. Outra é quando a gente fala propósito de marca, aquela coisa bonita, assim, tem que ser uma coisa gloriosa, inspiradora, gloriosa. E não. Às vezes é uma coisa pequenininha e que às vezes a gente quer dourar tanto a pílula desse propósito de marca que às vezes a gente tem que caçar. Mudar o mundo, né? Não, é mudar alguma coisa, mudar o meu bairro, mudar a qualidade de vida dos meus funcionários. Trazer conveniência para o cliente pode ser algo simples. Pode ser um propósito, desde que isso seja verdadeiro. E você pensar nessas técnicas, assim, as técnicas não vão te... qualquer técnica hoje, até hoje acho que visto assim, aqui dentro do escritório, não existe a técnica que vai te dar, trazer a resposta. Ela vai te dar pequenos indícios. E você vai ter que ter, com experiência, ter discernimento de pensar esses indícios para conseguir encontrar esse propósito. Você nunca vai chegar numa técnica que o propósito dessa empresa é essa. Matou a pau. Posso fazer um jabá? Pode. No momento jabá. Bom, se você quer aprender mais sobre como ajudar os seus clientes a descobrir o propósito da sua marca, ela ficou muito comercial, né? Não, bom, tá ficando propaganda de shampoo quase. Shampoo, né? Shampoo no cabelo. Mas vamos lá, enquanto eu tenho cabelo. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o propósito de marca e vai perceber logo assim, não existe regra, não existe dica, não tem atalho. Isso é uma coisa que eu falo sempre nos cursos. A gente vai ter curso, não sei quando esse vídeo vai sair, vai ver uma desses lugares, já vai ter passado a data, mas a gente vai ter curso de branding agora em Brasília, Sorocaba, São José dos Campos, Salvador e Londrina. E a gente vai ter um curso de naming lá com o pessoal do estúdio Centopeia em Goiânia. Então, para quem quiser saber mais dessas áreas, tem aí uma oportunidade. Beleza? Beleza, jabá feito. É isso aí. Bom, valeu, Kátia, pela pergunta, foi muito bacana, né? A pergunta curta, mas rendeu, né? Rendeu. Valeu. É isso aí, pessoal, valeu e até o próximo. Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Falou!